Apostasia pessoal é o nosso tema. A palavra é um termo grego que significa abandono, disserção, rebelião, retirada, afastar-se. Então, a palavra apostasia significa isso. Afastar-se daquilo que antes estava ligado, retirar-se, abandonar ou rebelar-se. Né? Rebelião. A palavra apostasia significa isso. É um processo lento e progressivo que pode ocorrer na vida de qualquer um que deixar de orar e vigiar. É por isso que os textos bíblicos nos advertem dizendo: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 23. E os textos também nos alertam dizendo: vigiai e orai. E os textos bíblicos continuam nos advertindo dizendo: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então a apostasia pessoal é um processo lento e progressivo que pode ocorrer na vida de alguém, ainda que tenha, melhor dizendo, muitos anos de crente. Se de repente você começar a tosquenejar, cochilar, a começar a se afastar, você vai entrar em processo de apostasia pessoal, e isso pode provocar morte espiritual. Esse é o maior dano, é a morte espiritual. Amém? Existe a apostasia teológica, que é a rejeição de todos os ensinos de Cristo e dos apóstolos. A rejeição de todos os ensinos de Cristo e dos apóstolos. Nós, na aula passada, paramos aqui. Então, em 1 minuto, eu resumi. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Glória a Deus. E o texto seguinte é 2 Timóteo 4, 3, que diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então, observe que os textos, eles nos alertam na possibilidade. O texto de 1 Timóteo e 2 Timóteo, observe que o conteúdo é para a igreja, é para aqueles que são salvos. Amém? Então, o texto é direcionado à igreja. Porque a apostasia, ela não vem de alguém que está lá fora. Não, a apostasia é de alguém que conhece, que conheceu, que se converteu, que viveu um período ligado ao corpo espiritual de Cristo. Amém? Então, o texto adverte, não? Preste atenção. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quando a gente lê esse texto aqui, e a gente começa a trazer para o nosso ambiente, para o nosso cotidiano, e Paulo, escrevendo a Timóteo, ele faz referência àquelas pessoas que não param, não se permite sofrer a sã doutrina, aquela pessoa que cria um padrão que ele mesmo criou para ele servir a Deus. Isso aqui eu não concordo muito, eu acho que isso daqui não tem nada a ver. E ele vai criando, ela vai criando uma maneira, uma forma, E Paulo, ele destaca, ele traz à tona aquelas pessoas que têm comichão nos ouvidos. Você já viu? Em culto, algumas pessoas ficam inquietas, não para. O culto é 2 horas.
Aí o camarada chega atrasado, é 1 hora só, mas ele não para. Ele vai fazer xixi umas 3 vezes, ele vai no banheiro umas 3 vezes. Quem que é? Ele fica para lá. Alguma coisa errada tem, irmãos. Porque se você não tem uma função, como por exemplo, o cooperador que precisa ir lá, ver a porta, alguma coisa chega, que se desloca para visualizar, se não é comichão. Porque se nós viemos para cultuar a Deus. Então nós temos que prestar total reverência ao Senhor. Né? E nós observamos que no contexto geral, eu quero enfatizar aqui, para ninguém se ofender comigo, mas no contexto geral há um significado muito grande na porcentagem de pessoas que não sossegam. Né? São críticos, né? Fica inventando, criando coisas, criticando, falando, sai reclamando, sai falando. E Paulo fala dessas pessoas. Isso são características daquela pessoa que está vivendo um processo de apostasia pessoal. Você entende isso? Diga amém. Amém. Quando a pessoa está vivendo um processo de apostasia pessoal, ela começa já a achar defeito em tudo, né? As coisas de Deus é ruim, como se as coisas lá fora fossem melhor do que as coisas de Deus, né? As coisas de Deus é ruim, Deus erra quando manda um pastor, Deus erra quando põe um líder, Deus erra quando faz isso, Deus está sempre errado. Não é que Deus está errado, é que a pessoa está vivendo um processo de apostasia, né? E como eu disse, é um processo lento e progressivo, né? Pode levar anos para isso vir a tornar a morte espiritual ou a pessoa realmente se converter, ok? Porque tem pessoas que no momento da caminhada Deus pode operar um milagre, a pessoa abrir o coração, se arrepender e voltar-se para Deus e ser realmente restaurado. Do contrário, o fim disso é a morte espiritual, entendeu? E quando a gente chega num processo agudo de apostasia pessoal, ainda que o próprio Deus venha, a pessoa rejeita. Não fizeram assim com Jesus? Eu não estou falando de historinha da carochinha. Crucificaram o próprio Deus, né? Julgando como se ele não fosse nada, e ainda assim os olhos vendo os milagres sendo operados, as maravilhas sendo operadas, mas a apostasia, qual era o cenário espiritual religioso quando Cristo iniciou o seu ministério? Apostasia. Era um cenário apóstata. Eles faziam o que queriam, eles criaram a sua própria maneira, a sua própria forma, e Jesus foi muito enfático, muito duro com eles, repreendendo-os com relação a isso. Jesus fala assim: vocês ensinam uma coisa, mas vocês fazem outra. Vocês colocam o fardo pesado nos outros, mas vocês não carregam nem com o dedo mindinho. Isso é um monte de sepulcro caiado, raça de víbora. Jesus arrependa, Jesus pega pesado com eles. E mesmo assim, eles não se voltavam, a maioria deles, né, eu posso dizer, não se arrependiam, não se voltavam, não se rendiam. Por quê? Por conta da apostasia, do processo de apostasia que eles estavam vivendo, eles estavam se afastando cada vez mais, se rebelando contra Deus. A apostasia é se rebelar, se afastar, começa a reter hoje, vai continuar retendo amanhã, e é depois da manhã, e vai. Israel sofreu muitas consequências por conta de se afastar de Deus. Nós, quando analisamos o conteúdo histórico de Israel, nós estamos falando de apostasia teológica, fazendo uma análise teológica no Antigo Testamento, nós analisamos que você vai ler a história, você vai ver Israel vivendo um período de glória. Nenhuma nação parava diante daquele povo. Era a nação mais poderosa da terra, mais poderosa do mundo. Ninguém parava diante de Israel. De repente, Israel cai em um processo, e aí, daí por diante, você não vê mais Israel com aquela mesma glória.
E você vai analisar no livro dos reis, nós vamos encontrar a história em que a nação, todo o povo, a Bíblia diz que todo o povo virou as costas para o sacerdócio, e criaram uma outra maneira. Deus estabeleceu, 12 tribos vão trabalhar, e uma tribo, que é a tribo sacerdotal, a tribo de Levi, vai manter o culto, será a tribo que vai administrar o culto, administrar o sacerdócio, vai ensinar, manter a palavra. Por isso que nós temos a Bíblia original ainda hoje, porque eles se dedicaram a guardar. Eles vão guardar, eles vão ensinar, eles vão manter o culto, eles vão fazer o culto. E Deus diz assim: eu não quero que ninguém ponha a mão em nada sagrado a não ser levita. Tinha que ser da tribo de Levi. Deus estabeleceu a regra e disse assim: o que vocês vão fazer? Vou dar terra para todo mundo, vocês vão ganhar terras, vocês vão ganhar as terras, e eu vou dar sol, chuva na estação certa, vocês vão plantar, vão colher, mas vocês vão dar 10ª parte para sustento do sacerdócio. E eles vão estar trabalhando só em prol de cultuar a Deus e manter a tradição religiosa, a ritualística da lei. A ritualística da lei, os levitas ficaram incumbidos de estabelecer. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento, o povo abandonou o templo. Abandonou a tal ponto dos sacerdotes que deveriam ser sustentados pelo povo, eles foram mendigar. Eles foram mendigar. E eles tinham família, os sacerdotes eram casados, tinham famílias, e o povo vinha trazer os dízimos e as ofertas para sustentá-los. Contudo, todo mundo começou a reter. Diz a Bíblia que todo o povo começou a reter e se afastar de Deus. Ninguém mais levava oferta, ninguém mais levava o dízimo, ninguém mais ia nas festas sagradas. Os sacerdotes foram ficando abandonados lá em Jerusalém. Totalmente abandonados. Ninguém ia mais lá. Chegou o ponto dos sacerdotes, nós vamos encontrar isso no livro de Reis. Quando eu estiver falando aqui sobre Israel, o reino do norte, eu vou detalhar isso minuciosamente. Nós vamos encontrar em que o templo foi fechado, fecharam as portas e deixou muito lixo lá, de modo que teve um rei Josias, demorou 7 dias para tirar o lixo, remover o lixo de dentro do templo. Porque ninguém ia mais lá, ninguém cultuava, ninguém ia lá levar mais nada. Os sacerdotes que estavam ali, como não tinha como se manter, foram embora, abandonaram o templo, viraram as costas, ficaram olhando para cima. Deus, o Senhor é a nossa porção, como é que a gente fica? Israel se apostatou de Deus. E o resultado disso, nós encontramos, é muito triste, os cercos, os cativeiros, e nós vamos detalhar isso bastante quando eu estiver falando sobre Israel do Norte. A divisão das tribos. E nós encontramos o povo abandonando, se afastando de Deus, e sofreram no cativeiro. Deus sempre usou as consequências para poder julgar o povo, as doenças, as consequências da natureza, para poder, biblicamente falando, é assim, para poder julgar o povo, trazer juízo contra o povo. Nós temos muitos exemplos bíblicos com isso. Então, hoje não é diferente. Tá? É assustador a quantidade de pessoas que dizem que servem a Deus ou até servem a Deus, mas são infiéis. Vem se apostatando, a cada dia se apostatando, a cada dia se afastando de Deus. A grande maioria deles, quando você vai conversar, o cara cria uma dificuldade porque ele acha que tem que ser assim. Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual. A apostasia pessoal está levando milhares e milhares de pessoas a desanimar da fé, desistir da cruz, abandonar a Cristo, porque começa a customizar, Eu penso assim, eu imagino assim, eu não concordo com isso, e vai, etc. Daqui a pouco, meu amigo, você vem para o culto, não sente mais nada, não acontece mais nada, Deus não fala mais com você, porque a palavra não é mais Deus que fala pela palavra, é o fulano que falou, é o cicrano que falou, e não é mais Deus.
Porque quando nós temos sensibilidade em Deus, a pessoa que faz uso da palavra, Deus está falando através da palavra. Quando a gente já perdeu a sensibilidade, a gente julga tudo, começa a julgar. E quando você é um teólogo e julga conforme teologicamente, é outro papo. E quando a pessoa não sabe nada, ele fica, não, porque eu acho que é isso. Eu acho. É a axiologia. Aí vai na axiologia. Meu Deus, o que é isso? Uma coisa é uma pessoa que estuda, que entende, ouve outro pregar. Lógico, é automático. A mente vai ficar configurando, analisando, percebendo se é bíblico ou não é bíblico. Agora, quando a pessoa não tem conhecimento nenhum, o que ela vai fazer? Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos tomar bastante cuidado, porque a questão da apostasia teológica hoje, na atualidade, é uma coisa ativa, eu posso dizer. Não, se eu não gostar da cara desse pastor, eu mudo de igreja. Resolveu? Ontem eu estava conversando com um rapaz que foi fazer um orçamento para mim, e eu descobri que ele era crente, e ele descobriu que eu era pastor, né? Eu falei com ele. E ele entrou num dilema comigo que ele estava querendo mudar de igreja. Porque tinha um monte de coisa errada. Sabe, pastor? O cara, pela primeira vez que ele me viu, sabe, pastor? Um monte de coisa errada, e não sei, começou a falar, eu fiquei olhando para ele. Eu falei, onde é a igreja? Na rua da minha casa, pastor. Você tem quantos filhos? 3. Falei, tá. Aí você trabalha até que horas? Sabe como que é, né? A correria, não sei o quê e tal. Eu fiquei olhando para ele, né? E ele querendo mudar de igreja. A igreja que ele estava querendo mudar fica a quilômetros da casa dele. E ele só tem um carro. Eu fiquei olhando para ele. Não, porque trocou de pastor lá, isso é do nosso ministério. Você sabe como que é, com troca de pastor e tal, não sei o quê, eu entro com o camarada lá, eu falei, ele é idoso? Não, pastor, é mais ou menos assim da sua idade. Eu falei, Eu comecei a falar para ele assim, meu filho, você está perto da sua casa, você não precisa nem gastar gasolina. Se você chegar atrasado do serviço, a sua família pode ir a pé, sem precisar ficar esperando você. Porque se você muda para longe, primeiro, todo mundo tem que esperar você chegar, e você sabe como que é esperar a mulher se arrumar, né? E tem 2 filhas, é sua esposa mais 2 filhas. Elas vão gastar quanto tempo para se arrumar e você que chegou para se arrumar também? Vocês vão cultuar sempre ou de vez em quando? Ele ficou olhando para mim. Eu quase convenci ele. Fiquei no quase. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não vi ele mais. Foi a primeira vez que ele foi fazer um orçamento para mim apenas. Então nós estamos vivendo um ambiente assim, apostasia teológica. Eu não gostei do jeito que aquele pastor ensinou. Então, tem um monte de igreja em tudo quanto é lugar. O camarada sai dali e vai para o outro lado. Quanto tempo que você congrega em tal lugar? Já faz tantos anos. E você quer mudar agora? Mas sabe como que é? Aí, quando o pastor muda, ele volta de novo. Com a cara mais limpa, né? E aí os crentes mesmo, aqueles crentes fiel, ficam olhando para ele, falando, voltou, né? Só porque o pastor Luciano saiu. Aí você volta de novo. Eu falei, meu filho, pastor é passageiro. Você fica lá dando glória a Deus, daqui a pouco Deus muda o pastor, deixa Deus fazer. Às vezes, irmãos, Deus usa o pastor para provar a igreja, precisa ser provada. Ou você não acredita nisso? Aleluia. Às vezes a igreja está precisando de um pastor para dar uma sacudida. Às vezes a igreja está precisando de um pastor mais carinhoso, mais tranquilo, né? Às vezes a igreja está precisando de um pastor mais agitado. Deus sabe a necessidade da igreja. Sim ou não? Então o que Deus faz? Ele manda conforme a vontade dele e a necessidade da igreja.
Mas você percebeu que sempre tem alguém que é do contra. Eu não estou falando daqui não, tá? Aqui não tem problema nenhum, glória a Deus. Mas sempre tem alguém do contra por aí, né? Glória a Deus que aqui a gente não tem esse problema. Então a apostasia teológica, a rejeição aos ensinos de Cristo e dos apóstolos. Nós ensinamos Bíblia. Ah, mas lá na igreja, bola de neve, não precisa de nada disso. Então vai para lá, santo. Veste a camisa do bola de neve e fica lá. E para de dar trabalho. Vocês não estão entendendo? Ah, mas o camarada fica, mas fica reclamando. Apostasia. Isso é sintomas de apostasia. Esse cara vai morrer. Esse cara está morrendo espiritualmente. Porque nada está bom. Lugar nenhum está bom. Quando lugar nenhum está bom, você está morrendo espiritualmente. Precisa tomar cuidado. Né? Eu posso ser crítico, pastor? Pode. Sabe como? Paulo diz assim, olha, que lá em Bereia, quando ele ia pregar a palavra, os crentes de Bereia ficavam com a Bíblia aberta conferindo o que ele estava pregando. Oh, glória! Aleluia! Se era a Bíblia, então todo mundo dá glória a Deus, e aleluia! Você percebeu que hoje você prega a palavra e tem camarada que ainda reclama? O problema está na palavra ou nele? Ou nela? Os irmãos estão entendendo? Então, como seria bom se fosse tudo crentes de Bereia? Que esses crentes críticos bons, hein? Você pregava, eles iam lá conferir na Bíblia e ficava lá atento. Paulo amava aquilo. Sintomas de apostasia. Ao invés de sentar, a Bíblia diz que é melhor ouvir do que oferecer sacrifício de tolo na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, no culto, quando vier o culto, né? Na nossa linguagem. Guarda o teu pé quando vier o culto. Inclina-te. Inclinar é fazer reverência. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. Segura a língua, né? Aí não é ser exigente, nós temos que ser sérios, irmãos. Sérios, né? Muito sérios, né? Pega a Bíblia, senta, acompanha, vai acompanhando, vai vendo se está correto conforme a Bíblia está falando. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é bom. Agora ficar com a sua ideologia, eu acho, pastor, não, irmão, axiologia não dá, é teologia, axiologia não. Eu já arrumei muitas questões com pessoas que acham, eu acho. Se eu vier aqui com o que eu acho, vocês não vão gostar. É melhor a gente ficar com o que está na palavra de Deus e ponto final. Amém? Por isso a gente não tem livros paralelos. A gente não usa livros paralelos. A Bíblia é suficiente. Eu não preciso do outro, da Pérola de Grande Valor, que é o livro lá do Timo Jeová. Eu não preciso do outro Evangelho de Jesus Cristo Santo. Eu não preciso da Bíblia. Pronto, está na Bíblia, vamos segurar e caminhar na Bíblia. Pronto, é algo insuficiente para nós aprendermos. Amém? Então, todas essas coisas são efeitos de uma apostasia pessoal. E nós temos que ficar atentos, porque a pessoa que está vivendo esse processo, ela tem dificuldade de ver. Você já viu uma pessoa depressiva? É mais ou menos como uma pessoa depressiva, ela vai ficar lá no quarto por dias e horas, e se você falar assim que você, meu filho, você está depressivo, ela fala, eu não. Todo mundo está vendo, menos ela. O depressivo, ele não vê. Todo mundo ao redor vê, mas ele não. Ele não vê que ele está se ficando recuado, que está deixando de fazer algumas coisas cotidianas, ele não vê. Mas todo mundo está vendo. Aí você vai falar, não, eu com depressão? Eu não. Misericórdia.
Está repreendido. E a depressão, ela tem vários níveis. Sim ou não? Sim. Existem vários níveis de depressão. A Bíblia fala de depressão, pastor? Sim. Muito. A Bíblia fala e muito de depressão. Tá? Existem muitas referências de homens de Deus que ficaram depressivos por um período. O problema é você ficar o período todo, né? Nunca sair. Aí está o problema. Mas por um período nós encontramos referências bíblicas. Davi, por exemplo, vou dar só um exemplo para eu continuar aqui. No Salmo 55, Davi fala assim: quem me dera asas como pomba, eu voaria e ia dormir lá no deserto. Vai ver o contexto. A prova estava tão grande que ele queria desaparecer dali. Você nunca viveu isso? Jesus, eu queria sumir. Mal. Ora, busca a Deus. Isso que ele ensina. Busca, pede no outro dia. Em breve você está firme, novo, renovado. Amém? Então, os ensinamentos bíblicos é esse. Então, a apostasia pessoal, a apostasia teológica, Paulo já nos advertiu. Nos últimos dias, vai ter muitos se afastando, se rebelando contra a sã doutrina e seguindo enganadores. Por quê? Por causa dos comichão nos ouvidos. Sabe quando o pregador está ministrando, o pastor está ministrando, quem fala que o camarada ouve? O comichão dos ouvidos não deixa ouvir. Aí termina o curso e pergunta: você entendeu alguma coisa da palavra?